deixa eu começar a compartilhar os nossos slides. Se porventura vocês observarem alguém solicitando a entrada na sala, peço para vocês me avisarem, por favor, porque eu não consigo visualizar a solicitação, tá ok? Mas só avisar que eu atendo o pedido das colegas. Então, sejam todas muito bem-vindas. Hoje nós começamos o nosso segundo bimestre e, como é de praxe, após a realização da semana de provas, nós temos por obrigação dar uma devolutiva desta prova para vocês, ou seja, mostrar as questões e a sua resolução, e discutir essas questões, ok? Esse é o momento para que vocês possam tirar dúvidas inerentes às questões, né? Ok? Então, é o momento de argumentar com o professor as suas respostas, saber por que tal alternativa não estava correta. Então, esta aula, ela vem, no caso, para atender a qualquer dúvida, caso vocês tenham, sobre as questões que estavam presentes na prova e na questão também avaliativa, tá ok, gente? Então, eu vou começar, o nosso objetivo é começar a discutindo essas questões com vocês. Tem que liberar a Val lá. Oi? A Val está pedindo para entrar. Ah, tá, eu vou lá pegar a Val. Só um momentinho. Ok. Franciele. Vamos observar, a Val também está entrando. Aqui temos a Franciele. Deixa eu ver se tem mais alguém aqui querendo entrar. Só um momentinho. Não. Então, vamos ver se ela está aqui. Ah, tá entrando aqui. Tem mais pessoas. Valquíria, Franciele, Jaqueline. Que bom. Que bom. E a minha cachorra chata aqui chorando nos meus ouvidos. Só instantinho que eu vou já despachar ela. Só um momentinho que eu já vou dar um jeito nela, tá? Você tá muito chata, minha vida. Peraí, só um momentinho, por favor. Vai lá. E não volta mais aqui, hein? Só um instantinho. Vai. Vai, minha filha. Vai. Ai, deixa eu deixar isso aqui aberto, para você não incomodar mais. Então, sejam bem-vindas, meninas que solicitaram a entrada agora. Nós vamos discutir as questões que estavam presentes na prova e na atividade avaliativa. Nós temos aqui uma primeira questão que ela fala sobre o uso do chumbo em produtos cosméticos. Será que é permitido a presença de chumbo em produtos cosméticos? Ok, então vamos dar uma olhadinha nas alternativas. A questão diz que o consumo de cosméticos ele é crescente, principalmente das maquiagens, e que o uso repetido e prolongado desses produtos pode oferecer risco à saúde, desde pequenas alergias até doenças mais graves. Então, a forma de uso, a conservação e a qualidade dos cosméticos constituem preocupações do mercado consumidor. E pede para que a gente avalie algumas asserções que estão propostas abaixo. Então, diz o seguinte, que uma das razões dos efeitos nocivos relacionados ao uso de maquiagem deve-se à intoxicação pela presença de metais pesados, entre eles o chumbo. Pode-se ter chumbo em maquiagem? Então, não pode ter a presença de chumbo
em maquiagem. É claro que tem o chumbo presente, pode estar presente, pode, como contaminante. Tá ok? Então, já faz algum tempo, ok, tem uma RDC que regulamenta o uso do chumbo, como acetato de chumbo, apenas para tinturas, certo? Então, o chumbo ele pode estar presente como acetato de chumbo. E a presença do chumbo em cosmético, mesmo como contaminante, é extremamente prejudicial, ok? Lembrem que antigamente, lá na época de Cleópatra, eles utilizavam o chumbo para conferir cor, né, à maquiagem. Isso pode promover doenças, e essa substância ela é extremamente prejudicial, o chumbo, e ela já foi banida da composição de diversas marcas. E ela pode ser encontrada não como matéria-prima, porque não é permitido o uso do acetato de chumbo em maquiagens, tá ok? Mas, como já falei anteriormente, como contaminantes. Em tinturas, como acetato de chumbo, para conferir cor aos cabelos, pode ser encontrada numa concentração máxima em torno de 0,6% de acetato de chumbo. E por quê? Porque a presença do chumbo pode provocar doenças. Entre essas doenças, nós temos a anemia, uma conhecida como saturnismo, que promove alterações neurológicas, ok? Do sistema respiratório também, do sistema reprodutor, e pode provocar disfunção renal, no caso, a presença do chumbo nos cosméticos, ok? Então, houve uma regulamentação do chumbo em produtos cosméticos no dia 27 de março de 2013, né, pela Anvisa, aonde ficou definido que o uso do acetato de chumbo, como nós já falamos anteriormente, só pode ocorrer onde? Em tinturas capilares, no limite máximo em torno de 20 ppm. O que é ppm? 20 partes por milhão, né? Ou seja, em uma concentração muito pequena. Então, tem que se ter um controle de qualidade para verificar a ausência ou mesmo a presença na concentração permitida pela legislação. Então, vamos ver as asserções para a gente observar. Que uma das razões dos efeitos nocivos relacionados ao uso de maquiagem deve-se à intoxicação pela presença de metais pesados, entre eles o chumbo. Pode ser, como eu falei, embora o chumbo não seja permitido, pode estar como contaminante, ok? Por quê? Apesar do aumento do consumo de maquiagens no Brasil, a Agência de Vigilância Sanitária, Anvisa, ainda não estabeleceu limites específicos de metais pesados na composição desses produtos. Isso está errado, que vocês viram que pela RDC 15 de 2013 estabeleceu, sim, um limite máximo de chumbo em produtos cosméticos, ok? Então, se nós formos observar as alternativas, aquela assertiva apresentada na letra B está correta, porque ela diz que a asserção 1 é uma proposta verdadeira e a 2 é uma proposta falsa. Tá ok, gente? Então, qualquer dúvida que vocês tenham ou queiram discutir a questão, fiquem à vontade para interromper a qualquer momento, tá ok? A segunda questão, ela é uma questão relacionada à via de exposição de substâncias químicas que estão presentes nos cosméticos. E no caso do texto, ele já fornece para nós a informação,
onde é só interpretar as asserções abaixo para verificar as que estão corretas ou não. Então, no texto ele diz que a principal via de exposição as substâncias químicas que estão presentes nos cosméticos são o que? A pele, a mucosa e os anexos. Seria pelo contato direto, né? Porque os cosméticos, nós fazemos uso tópico desses produtos. Mas, no entanto, outras vias de exposição são possíveis, como a inalatória, a oral, como nós já vimos, tá ok? E no caso da via cutânea, as moléculas elas vão se mover pelo extrato córneo por difusão passiva, ou seja, aquelas que possuem natureza polar se difundem pelas superfícies externas de filamentos proteicos do extrato córneo hidratado, enquanto que as apolares elas vão se difundir na matriz lipídica, ok? Então, dentre os fatores que podem influenciar essa cinética da penetração desses agentes tóxicos através da pele, estão o que, segundo o texto? A integridade do extrato córneo, o estado de hidratação, a temperatura, número de folículos piloso, pH da superfície da pele, a hidrofobicidade da substância, a baixa solubilidade da molécula, as características do veículo e o tamanho molecular. Isso nós vimos naqueles fatores que afetam a penetração de cosméticos, não é verdade? Então, vamos fazer a avaliação das alternativas que são colocadas. Ele diz o seguinte, que de acordo com o texto, é correto afirmar que deve-se sempre considerar que os cosméticos só estão expostos à via cutânea. É errado, né? Porque ele diz também que são possíveis a inalatória e a via oral. Então, não só a via cutânea, mas outras também. Então, essa 1 está incorreta. A 2. O texto relata que existem substâncias que se difundem na matriz lipídica, como ele diz ali, né, da matriz lipídica, e outras substâncias aquosas que se difundem através da parte proteica do extrato córneo. Isso é verdade, né? Que como vocês podem observar, que ele diz que aquelas moléculas que possuem natureza polar se difundem pelas superfícies externas de filamentos proteicos do extrato córneo hidratado e as apolares na matriz lipídica. Então, essa 2 está correta. E em 3, ele diz que o autor enumera os fatores determinantes para a cinética das substâncias tóxicas. Correto, né? Porque ele enumera ali a temperatura, o número de folículos, pH, a toxicidade das substâncias, a hidrofobicidade, desculpe, deixa eu só ver aqui se tem alguém solicitando, não, entrada, não. Tá ok? Só um momentinho aqui. Meninas, alguém... A Val já entrou. Agora estou aqui com o celular, Val, para verificar as solicitações. Então, pelas nossas assertivas aqui apresentadas, nós podemos dizer que a resposta é a que está apresentada na letra A, né? Onde 2 e 3 estão corretas, o 1 está incorreto, ok? Qualquer dúvida, por favor. Meninas, eu estou na terceira questão também. Se por um acaso a minha apresentação compartilhada não acompanhar o que eu estiver falando, vocês, por favor, interrompam, tá? Para que eu possa acertar. Nessa terceira questão, é uma questão bem simplesinha, que fala sobre a estrutura de uma molécula anfipática que contém uma cadeia apolar e uma extremidade polar, certo? Então, essa definição vai equivaler a que tipo de componente cosmético? Seriam os tensoativos, né? Os tensoativos, conhecidos também como emulsionantes, o que são esses? São
Substâncias anfipáticas apresentam um grupo apolar e uma cadeia polar, onde a parte apolar vai interagir com a fase oleosa, fazendo interações hidrofóbicas, e a parte polar vai interagir com os grupos, com a parte polar, fazendo as interações o que? Hidrofílicas, certo? Então, a resposta é aquela apresentada na letra D, que seria a tensoativos, ok? A quarta questão, também é uma questão bem simplesinha, que relata sobre os constituintes cosméticos. Aqui nós temos a estrutura do EDTA. O que é o EDTA? É um sequestrante, o quelante de metais, né? Então, ele vai se ligar aos metais, que são os cátions, que estão presentes nos cosméticos. E qual é a função do EDTA? Ele vai proteger a formulação da presença do metal, principalmente cálcio e magnésio, que acontece com cálcio e magnésio presente na água? Ele diminui a eficácia de shampoos e sabonetes, diminui a capacidade espumante também. Então, o EDTA em sabonete, em shampoo, ele tem esse objetivo, minimizar o efeito da água dura, e também o EDTA está presente nos cremes, como no shampoo também, para quê? Para prevenir a oxidação dos lipídios, certo? Porque esse metal presente pode promover a formação do radical livre através do ranço oxidativo, ou mesmo promover o ranço hidrolítico. Nesses dois tipos de oxidações, o que acontece com a formulação cosmética? Altera a estrutura das moléculas, pode alterar a estrutura dos princípios ativos, vai ocorrer uma desestabilização da formulação, e nós podemos observar uma turvação, separação dos constituintes da fórmula, tá ok? Então, a que responde é a letra D, sequestrante ou quelante. Essa é a função do EDTA. A quinta questão é para marcar a alternativa incorreta, ok? Sobre as embalagens. Nós vimos na parte de legislação de produtos cosméticos que nós temos definições de embalagens primárias e secundárias. A embalagem primária é aquela embalagem que está em contato direto com o produto, certo? E essa embalagem primária pode estar contida em uma caixinha, que no caso, essa caixinha é denominada de embalagem secundária. Nós estudamos que a maior parte das informações estão nesta embalagem secundária. Quando o cosmético não tiver essa embalagem secundária, todas as informações devem estar na embalagem primária. E quando a embalagem for muito pequena, essas informações podem vir em um folheto anexo, certo? Então, aqui pede-se para marcar a alternativa incorreta em relação à importância do uso das embalagens, né? Então, vamos observar qual que estaria aqui incorreta. A letra A diz que prazo de validade, o que é prazo de validade de um produto? Seria o tempo, ok, que o produto mantém as suas propriedades, quando conservado na embalagem original e sem avarias, em condições adequadas de armazenamento e utilização. Porque sempre que ocorrer qualquer alteração em relação ao produto original, alteração em relação à cor, à textura, ao odor, ok? Que é a viscosidade. Isso faz com que esse produto já tenha o seu prazo de validade extinto, tá ok? Porque alterou essas propriedades. Então, essa letra A está correta.
é para nós marcarmos a incorreta. A letra B diz o seguinte: quando a embalagem for pequena e não permitir a inclusão de advertência e restrições de uso, essas restrições devem figurar no folheto anexo. E também está correta, ok? E deve estar indicado na embalagem primária, ver o folheto anexo, tá? A letra C diz que quando não existe embalagem secundária, toda informação requerida deve figurar na embalagem primária, correto, ok? A C está correta, para nós marcarmos a incorreta. A letra D diz o seguinte, que no desenvolvimento do produto é dada uma maior importância para a embalagem secundária, pois essa embalagem entra em contato direto com o produto. É errado, porque a embalagem secundária não entra em contato direto com o produto, quem entra em contato direto com o produto é a embalagem primária, certo? Então, a letra D é a alternativa incorreta. A letra E diz que o modo de uso poderá figurar em folheto anexo. No caso, vai estar sempre indicado na embalagem primária, ver folheto anexo. Correto, né? Então, a alternativa aqui que responde a questão é a apresentada na letra D, tá? Então, qualquer dúvida, podem me interromper. A sexta questão... Vou passar um instantinho aqui. Um momentinho. A sexta questão também é sobre a rotulagem, a legislação de cosmético. É uma questãozinha bem simples para a gente analisar essas assertivas e relatar as que estão corretas, né? Então, vamos lá. É sobre o INCI, a nomenclatura internacional dos ingredientes cosméticos. E diz que é um sistema internacional de codificação da nomenclatura, reconhecido e adotado mundialmente, criado com a finalidade de padronizar os ingredientes na rotulagem dos produtos cosméticos. Correto, né? Então, isso é correto, nós já vimos. O INCI, então, permite designar de uma forma única e simplificada a composição dos ingredientes no rótulo dos produtos cosméticos. O 2 também está correto, né? E a terceira diz que a legislação brasileira não preconiza a obrigatoriedade da utilização da nomenclatura e pode-se optar pela nomenclatura usual ou nome químico. Está errado, né? Então, a alternativa, a letra que apresenta as assertivas corretas é a letra D, que é 1 e 2 apenas, tá ok? Coloquei aqui do ladinho para vocês darem uma olhadinha no nome do ingrediente e como ele figura no INC, né? Tem como vocês consultarem através do Google, eu coloquei um link que vocês podem acessar esse INCI de qualquer ingrediente cosmético, tá ok? E justamente com a sua função no produto. Esta sétima questão é sobre... estava presente na apostila que eu encaminhei para vocês e também no slide de nossa aula sobre fibroedema geloide, ok? Então, ele disse aqui que os ativos farmacológicos utilizados na terapêutica do fibroedema, que atuam no tecido conjuntivo, na microcirculação, que podem ser usados por via tópica, sistêmica ou transdérmica, e ele diz que encontram seus vegetais aqui os vegetais de Hera, os extratos vegetais de Hera, e castanha da Índia, rico em saponinas, além de ginkgo biloba, tá ok? Rutina, porque ginkgo biloba e rutina contêm o quê? Esses bioflavonoides que agem diminuindo a hiperpermeabilidade capilar e aumentam o tônus venoso, certo? Então, a alternativa que melhor responde aqui é a letra B. Esses dados estavam nos nossos slides da aula sobre fibroedema. A oitava questão também é sobre a FEG,
né, a fibroedema geloide, onde ele diz algumas afirmações aqui para a gente dizer quais são falsas e verdadeiras. Então, vamos observar, nesse caso aqui, alguns dos fatores que fazem com que uma pessoa fique predisposta à FEG é relatado aqui, que seria a obesidade, o tabagismo, sedentarismo, a dieta desequilibrada, hormônio feminino. Está correto? Está, né? Porque nós vimos que esses fatores que causam a fibroedema geloide, eles são multifatoriais, certo? Então, não tem um fator único, é uma associação desses fatores. Entre eles, a genética, como está descrito aí, o sexo, raramente nós vamos observar essa imperfeição estética em homens, é mais comum em mulheres, a etnia também, então, mais os caucasianos, o biotipo, a distribuição da gordura corporal, o peso, a flacidez cutânea, o sedentarismo também leva ao aparecimento do fibroedema, e alterações na circulação sanguínea, má alimentação, o estresse, o estilo de vida como um todo do indivíduo também pode desencadear, né, esse problema. Então, essa aqui, primeira, é verdadeira. Vamos ver a segunda, que diz que todos os óleos essenciais podem ser usados para o tratamento da FEG, pois são produtos de origem natural e não possuem contraindicações. Errado, porque não é porque um produto é natural que ele não vai apresentar contraindicações. E também não são todos os óleos essenciais, né? Temos muitos óleos que podem ser utilizados, entre eles o de alecrim, laranja, lavanda, ok? Porque tem propriedades estimulantes da circulação sanguínea, são cicatrizantes, anti-inflamatórios, mas não são todos. Esses todos a gente tem que ter sempre cuidado no observar, né? E não possuem contraindicações? Possuem sim, né? Então temos que ler bem direitinho as indicações de cada óleo essencial. E a outra diz que para a realização dos protocolos direcionados ao tratamento do fibroedema geloide, não devemos associar métodos como massagem modeladora, drenagem linfática, eletroterapia e cosméticos, pois não serão observados melhores resultados. Nossa, isso é errado, né? Muito pelo contrário, porque só os cosméticos não são assim tão eficazes quanto a associação deles com métodos físicos e aparelhos cosmiátricos, que eles chamam, tá ok? Por quê? Porque os ativos, eles precisam penetrar na pele, até na região subcutânea, onde ele vai o quê? Exercer essa sua atividade. Então, a massagem, a massagem, a eletroterapia e outros aparelhos que são utilizados, eles auxiliam, ok? A penetração dos ativos, de forma que o tratamento cosmético se torne mais eficaz, né? Então, a resposta correta ali é a letra B, que a primeira é verdadeira, as duas alternativas são falsas, ok? Então, se faz bastante associação, né, dos ativos cosméticos com a massagem modeladora, com a drenagem linfática, com a ultrassom e uma série de outros métodos. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui. Essa oitava, agora vamos na nona. A nona questão também está relacionada o quê? A uma relação de ativos que são utilizados
é para o tratamento do fibroedema geloide, a popular celulite, ok? Então, aqui ele pede o seguinte, é recomendado anteriormente ao tratamento com os ativos, o quê? O uso de esfoliantes, porque esses esfoliantes, vocês viram que eles vão diminuir a espessura do extrato córneo, fazendo com que o ativo penetre com maior facilidade e consiga permear até a região de interesse para poder exercer a sua atividade, ok? Então, como um pré-tratamento, se recomenda o uso dos agentes esfoliantes, tanto físicos quanto químicos, para depois, sim, utilizar aqueles ativos próprio para o fibroedema. E esses ativos, nós estudamos que qual seria o mecanismo de ação desses? Eles têm efeitos antioxidantes, são ativos lipolíticos, ou seja, destinados a promover a hidrólise da gordura depositada, que vai atuar nessas células gordurosas, nos adipócitos, inibindo a fosfodiesterase. O que é essa fosfodiesterase? É uma enzima que promove a síntese de gorduras. Então, os ativos eles vão inibir esta fosfodiesterase, impedindo a síntese de gordura, ok? Então, reduzindo os adipócitos. E vão permitir, os ativos também, eles vão permitir o aumento da adenosina monofosfato cíclica, vai estar estimulando uma enzima, proteína quinase, que irá promover a quebra dessa gordura localizada, tá ok? Então, nós temos aqui quais são os principais ativos. Ginkgo biloba, sim, nós vimos. A hidroquinona, não, né? A hidroquinona é um ativo para tratamento de hipercromia. A cafeína, sim. A rutina, sim. Castanha da Índia, sim. Ginkgo biloba, sim. Centelha asiática, sim. O ácido salicílico é um beta-hidroxiácido destinado à esfoliação química, não é verdade? Rutina, sim. Castanha da Índia, sim. Só o ácido salicílico seria um pré-tratamento para afinar o extrato córneo, né? Ginkgo biloba, sim. Centelha asiática, sim. Cafeína. Ácido hialurônico seria um pré-tratamento para hidratar a pele, né? Vocês lembram que para a permeação dos ativos, a pele tem que estar hidratada. Então, um pré-tratamento pode ser indicado com ácido hialurônico, mas nos ativos que vão atuar no subcutâneo, esses daqui não, né? Então, os outros, ginkgo biloba, centelha asiática, cafeína, sim, castanha da Índia, sim, ácido glicólico não, porque ácido glicólico é um alfa-hidroxiácido, deve ser utilizado também aonde? Em um pré-tratamento, para promover a esfoliação química, né? Diminuir aquela coesão entre os queratinócitos, promovendo a descamação, reduzindo a espessura do extrato córneo para facilitar a permeação dos ativos. A letra E, então, temos aí o ginkgo biloba, centelha asiática, cafeína, a rutina, castanha da Índia. Sim, então, nós temos aqui os ativos que respondem à questão. Então, na letra E, desculpe, estão a resposta. A 10ª questão é uma questão que envolve a penetração, os meios de penetração dos ativos presentes nos cosméticos, ok? Então, nós vimos que as vias de penetração, quais seriam aquelas? Seria
a transanexial, né, ou a transfolicular, a transepidérmica, a intercelular, tá ok? Então, baseado nisso, vamos observar. Em um, ele diz que a área que está destacada pelo círculo, que seria esta área, é a via transepidérmica, sim, ó, através da epiderme, na qual o ativo ele vai penetrar por uma rota intracelular ou transcelular. Quando fala essa intracelular, vai intercelular, através das células, ou trans, né? Ou pela via intracelular, tá ok? Que esses produtos passam através dos corneócitos. E nós temos que na via intercelular, as moléculas, elas penetram passando entre os corneócitos, ok? E, no caso, vão seguir um caminho mais longo. Lembra que nós falamos que a via transepidérmica, que seria aquela através dos corneócitos, que é essa direta aqui, ela é uma via mais lenta, né? A mais rápida seria a transfolicular. Então, ele diz aqui que por quê? A penetração cutânea, ela é favorecida por agentes químicos esses que causam uma desorganização do extrato córneo. Devido a isso, os veículos cosméticos são compostos de solventes como água, etanol, tensoativos, moléculas lipídicas, que alteram a resistência da pele e a interação do extrato córneo com os cosméticos. Então, gente, nós vemos aqui que essas duas afirmações, elas estão corretas, elas são verdadeiras. Mas a 2 não tem nenhuma relação com a afirmativa 1. Por isso que a resposta da questão é a letra D, que diz que as asserções 1 e 2 são verdadeiras, mas a 2 não é uma justificativa correta da 1. Não guarda uma relação, embora estejam corretas. Essa questão foi do ENAD, certo? Então, com isso, nós discutimos as questões da prova, né? Estavam bem facinha, e agora nós vamos discutir as questões da atividade avaliativa. Então, a primeira questão da atividade avaliativa é uma questão sobre a fibroedema geloide, que diz que é uma disfunção que atinge as mulheres de todas as etnias, principalmente, né, que ocorre após a puberdade, altera o aspecto da pele, conferindo aquele aparência de casca de laranja, e, para melhorar a condição, utiliza-se técnicas conhecidas como vacoterapia. Embora a gente não viu essa técnica, mas as alternativas vão remeter vocês à resposta correta, em que aparelhos geradores de pressão negativa realizam uma sucção localizada. Então, nós temos que, com relação aos objetivos, então, dessa vacoterapia que está descrita ali acima, em pessoas que têm a FEG, é para incrementar as circulações sanguíneas e linfáticas? É correto, não é verdade? Então, aqui em cima ele diz isso do tratamento. O item 2, ele diz que promover mobilização profunda da pele e do tecido subcutâneo, sim, né? Então, com essa vacoterapia, segundo o que ele diz da técnica, ok? Que vai gerar essa pressão negativa, uma sucção localizada, vai promover essa mobilização, sim. E 3, maleabilizar o tecido conjuntivo, atuando nas estruturas fibróticas do tecido celulítico, também está correta. A 4 que não, que ele diz que promover a polimerização de substância, da substância fundamental amorfa. Isso daqui não tem nada a ver. Então, a resposta correta é apresentada na letra B, né? 1, 2 e 3 apenas. É uma questãozinha envolvendo o fibroedema. A segunda questão também, certo? Envolvendo fibroedema geloide, questão de ENAD também. Coloco essas questões porque eu tenho observado, meninas, que se repete bastante as questões, o assunto que cai nas provas do ENAD.
Então, é bom vocês treinarem para que vocês possam acertar quando forem fazer, né? Então, ele diz o seguinte, que é sobre o tecido adiposo, a fisiologia, para avaliar essas assertivas aqui. A lipogênese. Lipogênese está relacionada à síntese da gordura localizada, aumento dos adipócitos, né? E a lipólise está relacionada à quebra da gordura localizada, ok? Então, são processos bioquímicos opostos que ocorrem no tecido adiposo. É verdadeira, né? Pelo que nós estamos discutindo. Então, ele diz aqui embaixo que a lipogênese consiste na síntese de triacilgliceróis. O que são os triacilgliceróis? São as gorduras, certo? Triacilglicerol são os óleos ou gorduras, ok? Que são armazenados nos adipócitos. E a lipólise é a hidrólise, é a quebra desses triacilgliceróis. E se é um triacilglicerol, vai ser quebrado e vai liberar o quê? Ácidos graxos e glicerol. Então, a respeito dessas asserções, qual seria a alternativa correta? Então, nós vimos que a 1 e a 2 são verdadeiras e que a 2 é uma explicação da 1, não é verdade? Então, a 2 é uma justificativa da primeira afirmação, certo? Então, vamos lá na nossa terceira questão. Qualquer coisa, vocês podem me interromper. Aqui diz que em uma clínica de estética, que depois de um procedimento para redução da gordura localizada, um esteticista ele indicou para o seu cliente um produto cosmético para que ele pudesse ser utilizado no domicílio. Esse produto continha o quê? O nicotinato de metila. E o esteticista orientou que o produto fosse utilizado todos os dias, pela manhã ou antes de realizar atividades físicas, né? Atividade física. E após a aplicação, a cliente, ela retornou à clínica com queixas de intenso prurido, ou seja, coceira, irritação, formou-se placas eritematosas, aquela vermelhidão, na região aplicada. Então, se formou essas placas na região aplicada, trata-se de quê? De uma irritação local, não alergia, né? Então, vamos observar qual é a conduta da esteticista correta. Então, aqui ela diz que ela deve esclarecer que se trata de uma reação alérgica irritativa, não se trata, porque quando é alérgica, não é no local da aplicação, né? Então, pode-se colocar em um local, a irritação aparecer em outro local, certo? Então, ela já errou aqui. E ela ainda diz que a cliente utilize pomada antialérgica, né? Então, nada a ver, você não pode passar nada para essa cliente. Encaminhar a cliente a um hospital, pois a melhora somente será obtida através da administração de antialérgicos intravenoso. Quem vai poder dizer isso é o médico, não é verdade? Então, essa letra B não é correta do procedimento dela. A letra C diz que realizar um procedimento estético na região com equipamento que estimula a regeneração da pele. Nem pensar, né? Se a pele está irritada, não se pode mexer nessa região. A D, recomendar a suspensão do uso do produto. Sim, deve-se recomendar a suspensão do produto, mas prescrever o uso de corticoide, nem pensar, só o médico pode fazer isso, né? Recomendar a suspensão do uso do produto, sim. Aplicar um cosmético hipoalergênico, pode, né? Porque hipoalergênico não vai promover alergia para pele sensível. E monitorar o caso e encaminhar a cliente ao dermatologista, se necessário, né? Então, primeira atitude é pedir o que? A suspensão do uso do produto, né? Então, qualquer produto que, inclusive nas próprias embalagens dos produtos cosméticos, tem essa advertência, né? Suspender o uso
caso apareça qualquer irritação na pele. Então, suspende de imediato e observa, né? A terceira, essa agora, a quarta, deixa eu ver só um instantinho aqui, gente. Um momentinho. Opa. Só um momentinho. Aqui. Ok. Aqui, certo? Vamos a essa próxima. A terceira, próxima é a quarta. A quarta questão, ela diz sobre os ativos para o tratamento também do fibroedema gelóide. Então, considerando o que ele diz no texto sobre o tratamento tópico para o fibroedema gelóide, é utilizado na estética, principalmente em associação a outros recursos terapêuticos, como nós vimos, massagens, drenagem linfática, aparelhos, ultrassom, né, e por aí vai. E contribui para a obtenção de resultados satisfatórios. Então, os ativos, como nós vimos também, incluem aqueles agentes que vão aumentar a microcirculação, vão reduzir a lipogênese, que seria a síntese da gordura localizada, e vai promover a lipólise, que é a quebra da gordura, para poder restabelecer essa estrutura normal do tecido cutâneo e eliminar os radicais livres, também por isso que são utilizados antioxidantes, tá ok, gente? Então, considerando as informações, vamos avaliar as propostas. Então, diz aqui que a cafeína é um princípio ativo que auxilia no tratamento da FEG, já que atua diretamente nas células adiposas, promovendo a lipólise. Essa alternativa, ela é verdadeira, não é verdade? Por quê? Para promover a lipólise, o que é a lipólise? Seria a hidrólise dessa gordura. A cafeína, ela inibe a fosfodiesterase. Então, como eu falei para vocês anteriormente, vai aumentar os níveis de adenosina monofosfato cíclica. E isso vai ativar a lipase, que seria a enzima que quebra a gordura, que são os triglicerídeos, e vai formar o quê? Ácidos graxos livres e glicerol. Então, nós podemos observar que a assertiva 1 e 2 são verdadeiras e a 3 é uma justificativa correta da 1. Vocês viram que já tivemos uma questão muito parecida com esta, e as duas foram de ENAD de anos diferentes, né? Então, para vocês ficarem aí treinados nesse tipo de questão, que pode cair no ano de vocês também. A quinta questão, na atividade de frequência, sobre o INCI, pede são os benefícios da nomenclatura. Você vai observar que todas aqui estão corretas, exceto a que está apresentada na letra B, que diz que o objetivo é estimular a concorrência, estratégias de marketing. Nada a ver, né? Certo? Para que a legislação de vários países, incluindo o Brasil, adota o INCI? Para simplificar a identificação desses componentes em um cosmético, para facilitar a vida dos profissionais da saúde, da estética e de quem vem utilizar o produto, também para promover maior agilidade, precisão, clareza na identificação dos ingredientes, para orientar esses consumidores, os profissionais da saúde e da vigilância, e para também evitar confusão entre termos sinônimos, diferentes terminologias ou nomenclaturas químicas. Então, a letra B apresenta uma afirmação falsa. Então, é a resposta da questão. A sexta questão é sobre a rotulagem, e o que diz nesses itens aqui? Diz que a rotulagem dos produtos de higiene pessoal, cosméticos e perfume não deve conter indicações e menções terapêuticas, nem denominações e indicações que induzam a erro, engano ou confusão quanto à sua procedência, origem, composição e finalidade ou segurança. Isto é verdadeiro, ok? Então, no produto cosmético não pode ter nenhuma descrição
que leve o consumidor ao engano, tá ok? Então, o 2 diz o seguinte, que determinados produtos deverão ter orientações especiais nos rótulos, como os neutralizantes, produtos para ondular e para alisar os cabelos, os agentes clareadores, as tinturas de cabelos, tônicos capilares. Isso está correto, né? Então, lembra que tem uma legislação específica e dizeres característicos para cada produto. Isso para evitar o quê? Evitar o risco que pode causar um dano à saúde do consumidor, tá ok? O terceiro diz o seguinte, que o rótulo ou propaganda do produto não pode ter desenhos, símbolos ou figuras que permitam interpretações falsas, erros ou confusões quanto à finalidade do produto. É verdade. Então, as 3 asserções, né, as 3 assertivas aqui estão corretas, essas 3 afirmações. Então, a resposta correta é a letra C, certo? A 7ª questão é em relação aos princípios de tratamento da pele sobre produto de limpeza da pele. Então, sobre a limpeza da pele, o que é correto afirmar? Em A diz que o cosmético de limpeza deverá ser um produto com efeito detergente demasiadamente energético para remover a oleosidade das peles muito oleosas e impedir o aparecimento da acne. Isso não é verdadeiro, não é verdade? Por quê? Os óleos produzidos pelas nossas glândulas sebáceas, elas têm por objetivo manter o pH, manter a eudermia da pele, não é isso? Proteção para a nossa pele. E no caso, se nós utilizarmos um detergente demasiadamente energético, nós vamos promover uma deslipidação muito intensa e vamos desproteger a pele. E neste caso, o que vai acontecer? O organismo ele vai interpretar que precisa proteger essa pele. E como que ele vai fazer? Vai produzir ainda mais sebo, vai produzir mais substâncias gordurosas que vão promover o aumento da oleosidade daquela pele, tá ok? Então, não está correto. B, o principal ativo presente nos sabonetes, responsável pela remoção das sujidades, são os tensoativos anfóteros. Não, são o quê? Os tensoativos aniônico. Né? Lembra que o anfótero é um tensoativo secundário, que é responsável pela emoliência, estabilidade, características sensoriais, certo? A letra C diz que o tensoativo aniônico, como o lauril, o éter, sulfato de sódio, o lauril, sulfato de sódio, né, entre outros, é o principal componente dos sabonetes responsáveis pela remoção da sujeira. Verdadeiro. Então, a alternativa verdadeira é apresentada na letra C. Na D, ele diz o seguinte, que os tensoativos aniônicos são os menos irritantes para a pele. Os tensoativos aniônicos, eles são irritantes para a pele. Não são os menos. Os menos irritantes são os tensoativos não iônicos. Os mais irritantes são os tensoativos catiônicos, ok? A letra E diz que os tensoativos anfóteros e não iônicos são incompatíveis com os tensoativos aniônicos. Falso. Os tensoativos anfóteros e não iônicos são compatíveis com os tensoativos aniônicos e catiônicos também. Os aniônicos é que são incompatíveis com os catiônicos, ou seja, eles não podem estar juntos em uma mesma formulação. Tá ok? Então, a resposta correta ali é apresentada na letra C. E a relação à 8ª questão está relacionada àqueles ativos presentes nos cosméticos e a permeação desses ativos na pele. Lembra que nós estudamos que nós temos aqueles ativos, aqueles cosméticos onde o ativo só vai entrar em contato com o extrato córneo e cumprir a sua função.
outros vão penetrar na pele, certo? E outros vão ser absorvidos, certo? Então, em relação a isso, vamos observar as questões aqui. Na letra A, ele diz que hormônios, metais pesados, entre outros componentes, quando presentes nos cosméticos, eles vão provocar não só sintomas extracutâneos de ação local, como de ação geral. Isto é verdadeiro, não é verdade? Nós discutimos que os hormônios, os metais pesados, os óleos essenciais, eles apresentam o que nós chamamos de efeito sistêmico. Eles passam para a circulação sanguínea, não é verdade? Eles entram em contato com a corrente sanguínea e são absorvidos por ela. Então, a letra A está correta. Vamos ver por que a letra B não está correta. Ele diz que os microgrânulos de cereais apresentam um mecanismo de esfoliação química. Vocês sabem que não. Os microgrânulos de cereais, mecanismo de esfoliação física, ok? E por abrasão, né, pelo atrito, vão remover as células mortas. Em C, ele diz que todas as substâncias esfoliantes utilizadas em cosméticos apresentam mecanismo de ação de natureza química. Errado, né? Nós temos aqueles de natureza física, química e enzimática, ok? Na letra D, ele diz que o mecanismo de ação dos cremes depilatórios é de contactação, sim, de contactação, mas eu tenho aqueles por ação física, como as ceras, e de ação química também, como os cremes de depilação. Então, a D está errada. Aí, os cosméticos como talco e alguns filtros solares, para exercerem ações eficazes, têm que ser absorvidos pela pele. Falso, né? Porque tantos talcos como os filtros solares, eles vão agir onde? No extrato córneo. O talco, por contactação, ação física, os filtros solares, nós temos os físicos e os químicos de contactação. Não precisa ser absorvido, eles vão cumprir a função deles no extrato córneo. A nona questão é uma questão sobre os tensoativos, ok? Então, ele diz que aquela sensação de que o cabelo está sujo não se deve só à poluição do dia a dia, e que o uso de shampoos, condicionadores e dos finalizadores e cremes sem enxágue também vai deixando resíduos impregnados nos fios. E com o tema essa sujeira acumulada, pode formar um tipo de barreira que vai impedir que outros produtos penetrem e hajam nos fios dos cabelos, como deveria. Então, sobre os tensoativos usados em shampoos, o que nós podemos dizer? Que os alquil, éter, sulfato, são tensoativos aniônicos, são, né? Lembra que nós falamos que tudo que tiver sulfato são tensoativos aniônicos. E todo tensoativo aniônico, ele tem boa propriedade detergente, ou seja, de promoção da limpeza, e são os tensoativos primários de um shampoo verdadeiro. 2, ele diz que os tensoativos anfóteros podem atuar como secundário no shampoo e tem ação sobreengordurante. Verdade também, isso é verdadeiro, que nós já falamos. O item 3 diz que os tensoativos não iônicos servem para incrementar e estabilizar a espuma, além de melhorar o sensorial. Isso é verdadeiro também, né? Porque tanto os tensoativos não iônicos quanto os anfóteros, eles são considerados tensoativos secundários, responsáveis por aquelas propriedades que vão conferir estabilidade, viscosidade, sobreengordurar, tá ok? E 4 diz que as betaínas podem ser usadas como tensoativo secundário. Podem, as betaínas são o quê? Os anfóteros, certo? E, porém, reduzem a viscosidade
Não, as betaínas são estabilizantes, elas vão aumentar a viscosidade do meio. Então, as alternativas corretas seria 1, 2 e 3, que aparece aqui na letra E, certo? A 10ª questão, uma questão bem facinha, inclusive estava na nossa questão de frequência, que fala sobre a função do cloreto de sódio, que ele é conhecido como um eletrólito, né, nos sabonetes. Então, vocês sabem que para que serve o cloreto de sódio? Como agente espessante, que vai aumentar a viscosidade dos sabonetes líquidos e também dos shampoos, né? A 11ª questão é para correlacionar o tipo de tensoativo com o seu nome, ok? Então, um tensoativo aniônico, ó, lauril éter sulfato de sódio, né? Tem sulfato, tem sódio, tem lauril aniônico. O catiônico tem amônio, então, cloreto de cetiltrimetilamônio é um tensoativo catiônico. Nós vimos que os anfóteros têm betaínas, então, as betaínas são anfóteros. E os não iônicos seriam os demais. A lecitina é um tensoativo não iônico, como vários outros compostos etoxilados são tensoativos não iônicos. Então, o que vai responder corretamente a questão aqui é a sequência apresentada na letra C, tá bom? A 12ª questão é uma formulação onde aparece a concentração dos tensoativos, como vocês podem observar, primário, que é o lauril éter sulfato de sódio, tem outro tensoativo primário, é o lauril sulfato de trietanolamina. Agora, vocês estão observando que no segundo, nós temos a substituição do sódio pela trietanolamina. O que acontece aí? No caso, a trietanolamina, ela tem aquela característica mais oleosa. Tanto é que vocês estão observando que na formulação C não foi utilizado, né? Porque senão pesaria mais os cabelos, né? E vocês estão observando que para o cabelo seco tem um pouquinho mais a concentração da trietanolamina. E igual o lauril éter sulfato de sódio, ele tem aquela ação deslipidante de remover os óleos, então, numa concentração maior, ele vai para cabelo oleoso, porque tem mais óleos para serem removidos. E menor concentração dele no seco. E intermediário aí no cabelo normal. Vocês vão observar que a dietanolamina de ácidos graxos, o anfótero betaínico também, a menor concentração, como eles são substâncias, são tensoativos secundários, são sobreengordurantes, emolientes, então tem características gordurosas, a menor concentração deles vai no cabelo oleoso, para não pesar tanto, a maior no cabelo seco e a intermediária aí no cabelo normal. E o restante não tem muita influência. O agente perolante, sim, porque o agente perolante são tensoativos também que conferem, que engorduram, certo? Tanto é que vocês podem observar que a concentração menor do agente perolante no cabelo oleoso, maior no cabelo seco e intermediária no cabelo normal. E o restante dos componentes não tem alteração. Observam, então, que em uma formulação de shampoo para cabelo normal, seco e oleoso, ao formular, nós vamos trabalhar com concentrações diferentes desses tensoativos conforme as suas propriedades. Então, vamos observar aqui que ele diz que a formulação B é para cabelo oleoso. Não, a B é para cabelo seco, né? Então, a formulação C é para cabelos normais? Não, é para cabelo oleoso. Ele diz em C que a formulação A é para cabelo normal, certo? Enquanto que B para cabelos oleosos, não, né? Então, a formulação B é para cabelos, ele diz ali, normais,
Está errado, então a formulação A é para cabelos normais, a C é para cabelo oleoso e a B para cabelos secos. Então, a alternativa que responde melhor a questão é a letra E, ok? Se vocês forem observar no sistema, essas afirmações, elas mudam de posição, né? Uma hora está presente em A, outra hora em B, depende do momento que você vai corrigir. Essa 13ª, eu cancelei e vou pontuar para vocês todos. Por quê? Porque acredito, não sei se tem alternativa correta ou se alternativa correta acho que tem, mas só que eu não falei para vocês que as interações iônicas são conhecidas como também interações salinas. Vamos observar. Esse tipo de interação que eu tenho aqui em 1 são interações iônicas. Por quê? Seria atração entre íons que apresentam cargas opostas. Então, nitrogênio e oxigênio. Em 2 seriam as pontes de disulfeto ou pontes de enxofre também. Por quê? Seria a atração entre 2 átomos de enxofre. Esses enxofres, eles estão presentes no aminoácido cisteína, que fazem parte da estrutura da queratina. Então, a queratina é a proteína presente no cabelo, responsável, né, pela estrutura do cabelo. O que é uma proteína? É uma sequência de aminoácidos, e entre esses aminoácidos nós temos a cisteína, que tem enxofre. Então, dois átomos de enxofre se ligam, né? E estabelecem, no caso, as pontes de disulfeto. E a terceira, que nós temos as famosas pontes de hidrogênio. O que são as pontes de hidrogênio? Lembrando que para se realizar essas pontes de hidrogênio, temos que ter um hidrogênio ligado a flúor, oxigênio ou nitrogênio. Como átomo de flúor não estão presentes em proteínas, então nós temos o hidrogênio ligado a oxigênio ou nitrogênio. Então, um dos átomos de hidrogênio adquire uma carga parcial positiva, o oxigênio negativa. E essa carga parcial positiva vai atrair um átomo de oxigênio de outra molécula, tá ok? Certo? Então, no caso, a resposta correta aqui seria a letra D, ó, que tem aqui 1, interações salinas, 2, pontes de disulfeto, 3, pontes de hidrogênio. Eu acho que naquela resposta que eu marquei para vocês, não sei se eu enxerguei direito o desenho, tá? Mas essa aqui é a resposta correta. Como pode ter havido confusão, essa 13ª eu vou pontuar para todas vocês. A 14ª é só para que vocês indiquem, entre essas matérias-primas, a que não é utilizada para o tratamento da celulite. Então, aqui nós temos o ácido retinóico, ele não é que ele não seja diretamente, né? Ele é indiretamente utilizado como pré-tratamento para esfoliação, certo? Os demais, ó, arnica, silícios orgânicos, extrato de eras, xantinas, são ativos utilizados. Tá ok, meninas? Então, eu queria mostrar para vocês, fiquei contente com a nota de vocês, né? Observei que a maioria, olha só, aqui 9 alunas ficaram com a nota entre 50 e 55. Colocando que nós vamos ter um acréscimo, não, na prova bimestral não temos acréscimo, só na atividade avaliativa. Então, 9 alunas ficaram com a nota entre 50 e 55. Uma aluna tirou nota máxima. Tá ok? Então, parabéns à aluna. Uma aluna tirou nota máxima. 7 alunas ficaram entre 45 e 50. 2 entre 40 e 45. Uma entre 35 a 40.
e uma também entre 30 e 35. Então, de uma forma geral, o rendimento de vocês foi bom, né? Ok? O rendimento foi bom. E em relação à atividade avaliativa, tem uma questão que eu vou estabelecer. Vocês tinham 14 questões. Cada questão tinha um valor de 0,21 por questão. Então, uma das questões eu vou cancelar e eu vou atribuir esse 0,21 somando aqui na nota de vocês. Então, aqui nós temos as notas por aluno. Um aluno tirou nota máxima, 2 ficaram entre 2,60 e 2,80, 2 entre 2,40 e 2,60. Então, no caso da atividade avaliativa, as notas foram mais distribuídas nos 15 participantes, ok? A menor nota ficou entre 1,40 e 1,60, certo? Acredito que todas vocês venham a ficar com uma boa nota. Temos ainda que até o final de semana eu vou estabelecer a média, porque eu estou avaliando semana a semana, vendo a lista das alunas que estavam presentes nas lives, aquelas que tiverem frequência integral vão ter acrescida a nota 0,5, tá ok? Então, meninas, é isso que eu tinha para apresentar para vocês. Quero agradecer a participação. Qualquer dúvida que vocês tenham, vocês podem perguntar. Não vou publicar a composição da nota, porque tem colegas que não gostam que outros vejam as suas notas. Mas eu vou publicar a média, garantindo que aquelas que tiverem frequência integral vão ter meio ponto na presença nas lives, né? Vão ter meio ponto, conforme eu prometi. Vou aumentar a pontuação daquela questão da atividade de frequência que foi cancelada, certo? E vou somar. E se caso vocês tenham dúvida depois na composição dessa média, vocês podem me encaminhar uma solicitação pedindo as notas parciais que eu encaminho para vocês no particular. Tá ok? É uma turma relativamente pequena e não dá trabalho para a gente fazer isso, não. Eu posso atendê-las individualmente. Tá ok, meninas? Alguma dúvida? Não, prof, tudo certo. Tudo tranquilo? Qualquer coisa, estamos aqui. Tá bom? Então, na próxima semana, nós vamos voltar à nossa matéria normal e vamos dar continuidade ao estudo das imperfeições estéticas, certo? Seguindo o nosso plano de ensino. Estou à disposição de vocês, qualquer pergunta, qualquer dúvida, tá bom, meninas? Beleza, tenham uma excelente semana e aproveitem, estudem bastante, tá certo? Obrigada, prof. Boa noite. Boa noite. Obrigada, prof. Boa noite. Fiquem com Deus, meninas, e muito obrigada pela participação de vocês, tá bom? Tá bom, tchau. Obrigada, prof. Obrigada a vocês. Boa noite, professora. Boa noite. Boa noite, professora. Muito obrigada. Boa noite, fiquem com Deus.